ciudadanas. Me da muchísimo gusto recibir en esta mesa a la doctora Nilda Jacks, a la doctora María Rebeca Padilla y al doctor Gabriel Pérez Salazar, mi compañero. Este es el último panel que está en el programa y no me incluyo, por supuesto, pero viendo aquí a mi derecha les garantizo que vamos a cerrar con broche de oro. Bueno, pues vamos a escuchar en primer término a la doctora Nilda Jacks, a quien le agradecemos muchísimo el esfuerzo. Sabemos que es un poquito delicada en su garganta, pero eso eleva todavía la gratitud que le debemos por ese esfuerzo de estar con nosotros. Ella viene de la Universidad Río Grande del sur de Brasil y su especialidad es en teoría de la comunicación. Ha trabajado también en el tema de relaciones públicas, publicidad y sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de recepción. Tiene una licenciatura en artes plásticas por la Universidad Federal de Santa María, es graduada de comunicación social por esa misma universidad, tiene además una maestría en comunicación y un doctorado en ciencias de la comunicación también por la Universidad de Sao Paulo. Obtuvo un postdoctorado en comunicación por la Universidad de Copenhague en 1999 y un segundo postdoctorado por la Universidad de Colombia en el año 2006. Actualmente es profesora asociado de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Ha publicado diversos trabajos en el ámbito de la comunicación, principalmente con énfasis en temas de teorías de la recepción, identidad cultural, metodología de la recepción. Es investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Coordinó, entre otros, el libro Estudios de Recepción en América Latina, un recuento histórico hacia el futuro. Este fue editado por CIESPAL el año pasado, en el 2011. Me da muchísimo gusto recibir hoy a la doctora Nilda Jacks. Muchas gracias. E de antemano les pido desculpas porque seguramente tendré que tossir alguma vez. Me agarrou uma tosse em Alaique, em Montevideo, que estava muito frio. Bueno, agradeço a invitação para estar nessa mesa. O que vou apresentar é continuação do que... Uma continuação, pero outra mirada desde dentro da experiência de investigar dentro desse grupo UBTEL. No primeiro dia, falei um pouco da investigação, agora do processo que sofrimos dentro dessa experiência. E é muito gratificante estar ao lado de meus companheiros. A Rebeca, que trabalhamos juntas há cerca de muito tempo, não nos conhecíamos. E também participa desse livro que acaba de Andrea, comentar, que é um intento de fazer uma mirada sobre os estudos de recepção na América Latina, com uma proposta de uma renda de investigação para a década que entra. Este livro está gratuito em CIESPAL, entrar na página e buscar um link. Eu penso que pode ser uma boa experiência conhecer esses estudos. Bueno, quando me invitaram para esta mesa, que tinha uma temática ampla e algumas possibilidades de recorte, ou seja, observatórios, experiências cidadãs e a questão de la exclusão digital, o que mais se acercava de lo que hago é apresentar para vocês uma experiência de um observatório, que é esse observatório ibero-americano de ficção televisiva. Mas eu vou falar especificamente da parte que eu hago, que eu pertenço, que é um braço desse observatório intercontinental, que é a parte brasileira. Ou seja, não hago parte desse grupo maior. Então, esse observatório brasileiro foi criado em 2005
como um projeto, perdão, o Obtel Internacional foi criado em 2005 como um projeto intercontinental que reúne países da região ibero-americana, como o seu próprio nome indica, incluindo a parte hispânica dos Estados Unidos. E Brasil participa conjuntamente com outros 10 países, entre eles, obviamente, México. Aqui está Paco, que participa, Francisco, que participa do grupo mexicano. Estivemos conversando hoje por la manhã dessa experiência. Pero a parte que eu trabalho é solamente sobre a realidade da ficção brasileira. E a proposta é sempre seguir com um ano de diferença a temática do ano anterior dessa experiência internacional. Bueno, antes de entrar especificamente na parte brasileira, eu gostaria de comentar rapidamente o trabalho do Obtel Internacional e sobre de maneira geral sobre a metodologia dos observatórios, mesmo que isso seja um ponto conhecido da maioria de nós outros. Então, o projeto Obtel convoca os países involucrados, además de México, Brasil e da parte hispânica dos Estados Unidos, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Portugal, Uruguai e Venezuela, para analisar anual e comparativamente uma determinada temática relacionada à ficção televisiva. Então, em 2007, a temática foi Cultura e Mercados de Ficção Televisiva. 2008, Adaptações e Formatos da ficção. 2009, a publicidade que circulava ao redor dessas produções ficcionais. 2010, narrativas transmediáticas. E 2011, qualidade da ficção televisiva. A observação anual toma em conta 5 dimensões do fenômeno da ficção televisiva: a produção, a exibição, o consumo e a comercialização, además das temáticas que são anuais. A cada ano, o grupo seleciona uma temática específica para analisar. O processo de transmediação foi agregado em 2010, quando foi o tema do ano. A partir de 2011, passa a ser parte da observação, a um de forma exploratória, o que está sendo nomeado no grupo como recepção transmediática, como uma consequência do tema do ano anterior. Como é possível perceber, neste momento de grandes transformações, o projeto Obtel funciona como um grande laboratório de investigação, onde são testadas e renovadas várias ferramentas conceituais e metodológicas para enfrentar esse novo cenário que se constrói. Em função disto, a metodologia vem sofrendo algumas alterações de ano para ano, sendo que em 2011, o último resultado, seguiu os seguintes procedimentos: acompanhamento sistemático de programas de ficção transmitidos nos canais abertos de cada país, dados quantitativos sobre horários, programas de estreno, números de capítulos e episódios, índices e perfis das audiências, temas centrais das ficções. Se observa também 10 títulos de ficção mais vistos com as temáticas centrais, audiências e participação da audiência, que se chama Share. O contexto audiovisual com dados sobre consumo de outros meios e gêneros, investimento em publicidade, eixos políticos e de legislação concernente aos médios, además de um eixo mais destacado na produção de cada país. As narrativas e as temáticas preferenciais. E, a partir de 2011, um estudo de caso, a seleção por decisão de cada país de recepção transmediática, involucrando um produto ficcional. E a publicação de um anuário explorando o tema del ano. Foram publicados vários anuários. Isso eu vou deixar aqui para a universidade, não sei se vocês receberam ou não. Bueno, para realizar este gigantesco trabalho,
o Obtel conta com o apoio de um programa acadêmico dentro da Rede Globo, que se chama Globo Universidade, que é um projeto dentro da emissora para apoiar as demandas acadêmicas. Do Instituto Ibope de Brasil, Chile, Colômbia, México, Portugal, com algumas associações locais. Também de Media Monitor, Marktext, Altimetria de Portugal, Cantar Media em Barlovento Comunicações de Espanha, Nielsen, Estados Unidos e Venezuela. Además das universidades a que pertencem os investigadores involucrados. Com os dados coletados em cada país, há um comitê gestor que opera a análise comparativa para verificar anualmente o estado da produção, circulação e recepção. Mesmo que somente em termos quantitativos, no âmbito da televisão ibero-americana. Já foram publicados 5 anuários como estes, alguns bilíngues, outros em 2 ou 3 idiomas, falam em português, inglês e espanhol. Bueno, desta maneira, o Obtel sigue de cerca a metodologia da grande maioria dos observatórios ao realizar um acompanhamento sistemático e crítico sobre a ficção produzida e ou veiculada em los canais de maior audiência entre os países que fazem parte do grupo. Por exemplo, o Uruguai quase não tem produção ficcional, mas faz parte desse grupo, porque interessa também saber que os uruguaios miram na televisão que está produzida em América Latina ou não. Os observatórios, em geral, se concentram em 3 eixos de ação. Isso eu tomo de Omar Rincón, que tem um texto muito provocativo sobre os observatórios. Então, seriam as agendas informativas, lógicas de produção e culturas profissionais e processos de recepção e construção de cidadania. Ou seja, ele indica 3 grandes eixos de análise. O primeiro, que são as agendas informativas, ele na finalidade de analisar a construção de notícias sobre temáticas socialmente relevantes. Sobre o segundo âmbito, seria analisar as maneiras como os profissionais se situam na sociedade e estabelecem relação com ela, a partir de suas práticas, os hábitos profissionais, etc. E nos processos de recepção e construção de cidadania, seria o terceiro grande eixo. O objetivo é verificar a construção de sentido cidadão a partir de relações que as audiências estabelecem com os meios. O Obtel, por ter outro objeto de estudo, sigue parcialmente essas proposições, pero traz outras mais adequadas para seus propósitos. Isto de maneira geral é o que faz o Obtel internacional. Eu vou me dedicar um rato para comentar o que hacemos nessa parte brasileira desse observatório. Criado em 2008, durante o 4º Seminário Internacional de Obtel, sigue com um ano de diferença na temática anterior do Obtel internacional, pero não se propõe a ser comparativo. A parte internacional é rigidamente comparativa, ou seja, para poder estabelecer alguns parâmetros transnacionais, na metodologia muito precisa. A parte brasileira é mais aberta, no sentido de que podemos proponer, a partir de uma temática, outros aspectos. Bueno, essa parte brasileira reúne investigadores de diferentes regiões e universidades do país, interessados nos mais variados aspectos da ficção televisiva, pero orquestrados sempre por uma temática comum. A cada ano, as equipes enviam projetos para a coordenação general e há um comitê gestor, um comitê científico, vamos dizer, que evalua os projetos, faz recomendações, não aceita alguns e ao final, os que passaram por esta avaliação acadêmica têm um ano para observar e fazer suas análises. Bueno, tanto o Obtel Internacional quanto o Obtel Brasil têm reuniões anuais para apresentar os dados, discutir os dados e onde são apresentados os anuários. Nesses encontros são apresentados os resultados
para o público interessado e para equipes de diretores e guionistas da Rede Globo, que é a mais analisada, e também é a que dá um suporte financeiro, e para o departamento de marketing e relacionamento com a audiência. Dependendo do assunto, vem mais ou menos setores da Globo para assistir a apresentação e assim parte dos debates. Também está presente o representante da Ibope, que nos fornece os dados quantitativos para a análise. E sempre nessa apresentação há painéis como estes, onde apresentamos os resultados e os debatedores são guionistas, às vezes atores, os personagens, não, atores da Globo. Sim, gente que produz telenovela ou minisséries ou coisas assim. Ou seja, temos um diálogo muito cercano com a gente que produz ficção na Globo. No último encontro estava presente Henry Jenkins, porque a temática era sobre transmídia. E ele estava aí como invitado, mas também estava invitado pelo encontro, mas também estava invitado pela Globo para discutir com seus produtores, criadores de ficção, como a ser na narrativa transmediática. Bueno, em 2009 foi explorada a ficção agora um pouco do que hicimos nessa experiência um pouco mais curta pelo Brasil. Em 2009 foi explorada a ficção televisiva, seus temas e perspectivas, algo bem amplo. Participamos 10 equipes de investigadores com diferentes enfoques. Houve alguns grupos interessados em los narradores, em las narrativas, em los receptores. E os enfoques mais importantes foram a juventude e a mulher, analisados sob o ponto de vista do gênero ficcional e das representações tanto a nível da produção quanto da recepção. Outros grupos trabalharam com telenovela, estudando as representações, as identidades e as subjetividades, tratando os aspectos que se relacionavam ao corpo, religiosidade e recepção infantil. Ou seja, esse abanico tão amplo é porque nós outros teremos mais espaço para investigar a telenovela desde nossas próprias inquietações. E outros grupos trabalharam a convergência e a transmediação, analisando o linguagem televisivo, relacionando a gêneros e formatos e os câmbios que estão em marcha tanto na produção quanto na recepção, nesse processo de convergência. Em 2010, o tema general foi a ficção transmediática, ou seja, a experiência anterior se ensinou tão forte e também a experiência de Obtel Internacional, que tratamos de investigar a ficção transmediática, tendo como base a discussão esta que me referi anteriormente. E com uma forte exploração teórica e metodológica para entender esses processos, tanto na produção quanto na recepção transmediática. Neste ano, 8 equipes participaram e sempre nesse mesmo sistema de envio de projeto, aprovação, arreglos, etc. Ou seja, o comitê científico tem um pouco de poder para decidir se interessa, isso não interessa, isso está bueno, isso não está bueno. O resultado final de 2010, então, contemplou os seguintes enfoques: conceituações e operações de transmediação, as relações entre teledramaturgia e transmediação, explorando os formatos e a intertextualidade, e a circulação, recepção e consumo de telenovela em redes sociais e plataformas, buscando esse fenômeno. Me falta quanto? Aí? Explorando esse fenômeno da recepção transmediática que empeça a tomar um corpo esse conceito no interior desse grupo de Obtel. Os projetos a serem desenvolvidos em 2012, ou seja, estamos em pleno processo de análise dos projetos.
tendrá como tema o mesmo do ano anterior, ou seja, a transmediação e a recepção transmediática, porque percebimos que nos falta muito de acercamento conceptual e metodológico para agarrar esse fenômeno tão complexo. A temática específica é as reconfigurações da ficção televisiva a partir de estratégias de transmediação, contemplando produção, circulação e consumo. E a pergunta clave para todos os grupos é: o que acontece com a ficção televisiva quando se transmedializa? E no caso da equipe que eu coordeno em meu estado, em minha universidade, que congrega outras 4 universidades, somos como 15 pessoas, partimos da hipótese de que no nível da produção, dos processos que a Globo está produzindo, aún não temos processos transmediáticos em plena forma. Identificamos, na nossa experiência passada, um processo mais cross-mediático do que transmediático. Ou seja, os produtos e conteúdos escoam por diferentes meios, pero não fazem parte de uma narrativa madre que orienta todo este desplazamento para vários suportes. É a mesma narrativa em várias plataformas. É a isto que chamamos cross-media e um pouco tensionando a própria temática do ano. Deixa-me ver, o que mais? Claro que percebemos que em parte da recepção esse processo é mais se acerca mais do conceito que Jenkins propõe de um consumo transmediático. Bueno, no cenário da investigação, esta nossa empírica é a novela mais importante de Globo, que passa às 9 da noite. E nosso intento é fazer um trabalho comparativo entre a telenovela anterior, que se chamava Passione, que já está publicada parte dessa análise, mas vamos retomar de maneira mais retomar os conteúdos. Nós outros analisamos mais os fluxos, as temáticas. Agora vamos regressar aos conteúdos para poder comparar com a telenovela que está agora veiculando, que se chama Avenida Brasil, que é uma telenovela que já comentei em outro dia, que está representando a nova classe C em Brasil. Ou seja, é uma telenovela completamente ubicada nesse novo cenário social, com uma capa da classe, com muitas pessoas que vieram da classe D, ou seja, tiveram mais acesso ao consumo, mais poder mais poder financeiro, mais poder de compra, sim. Então, grande parte da produção de ficção, pelo menos da Globo, está direcionada a essa nova classe C. E nós outros vamos examinar dois âmbitos de circulação, o que está proposto por la Globo, em termos de conteúdo, e também a parte do trabalho co-produtivo da audiência e das múltiplas plataformas. Vou brincar aqui um pouco do que havia preparado. Um pouco para dizer que busquei, antes de preparar essa charla, busquei um pouco como se configura os observatórios. Então, eu terminaria um pouco localizando onde o Obtel se acerca mais. Então, sem figurar inteiramente numa classificação proposta por dois analistas dos observatórios, que os dividem em fiscales e think tank, Obtel está mais inclinado ao segundo tipo de observatório, porque não está tão
não está tão compromissado em articular cidadania a partir do monitoramento dos medios, pero também pode contribuir para isto. Está um pouco mais identificado com como um novo organismo que não está ubicado em uma universidade ou um organismo específico, ou seja, tem um trânsito mais amplo, não tem fins lucrativos, não tem não está tão comprometido com instituições e temáticas tão, por exemplo, vinculadas com o debate sobre a cidadania, mas ao mesmo tempo pode contribuir para isto. Então, antes de vir para cá, chamei a Maria Imaculata, que é a coordenadora internacional e também da parte brasileira, e lhe perguntei, e onde estamos localizados como observatório? Digo, tenho tanto trabalho que aún não me dediquei a pensar nos observatórios, estou observando e analisando. Então, eu trago esse último comentário e é tudo por hoje. Graças.